Era uma noite comum no aeroporto internacional de Sannoville, mas algo parecia estar fora de lugar, mesmo que eu não soubesse exatamente o que. A cada noite, os rostos cansados dos viajantes passavam por mim, em sua maioria apressados para seus voos internacionais ou perdidos na busca por um café antes da viagem. A rotina era sempre a mesma: o som metálico das malas rolando pelo chão de cerâmica, os anúncios constantes sobre embarques e atrasos, e aquele fluxo ininterrupto de pessoas que pareciam tão imersas em suas próprias preocupações. Eu estava ali, como segurança, naquela maldita madrugada. O trabalho estava sempre tranquilo em horários como aquele, mas à medida que o relógio avançava, a sensação de estar sozinho no edifício se intensificava. Durante o dia, a movimentação no aeroporto era frenética, mas de madrugada, uma quietude estranha tomava conta dos corredores. A maioria dos passageiros já tinha embarcado. Os portões estavam quase todos fechados, e a área que eu patrulhava, nas extremidades do aeroporto, era completamente vazia. Há uma sensação peculiar quando se está em um aeroporto vazio, um silêncio denso que fica em cada canto, um tipo de ausência de vida que nos faz questionar o que está realmente ali. Às vezes, ao caminhar pelos corredores escuros, eu me pegava olhando para os reflexos nas janelas ou nas paredes. Aquelas figuras sombrias que pareciam quase reais, mas que sempre desapareciam quando olhávamos diretamente para elas. Eu nunca dei muita importância a isso. Com o tempo, você aprende a ignorar os pequenos detalhes que alimentam a imaginação. Mas naquela noite, algo estava diferente. O que normalmente era uma sensação desconfortável e passageira se transformou em algo mais tangível. Enquanto eu percorri o corredor perto da sala de embarque internacional, notei que o painel de informações estava apagado. Não era algo que eu visse com frequência, e por um momento, pensei que fosse apenas uma falha no sistema. Mas, ao me aproximar, percebi que o painel piscava, quase como se tivesse vida própria. E então, de maneira gradual, ele acendeu, exibindo horários e destinos, mas os números não estavam certos. Não, eles estavam errados. Ao invés de mostrar as informações de voos, o painel exibia um voo para Paris, mas o código não correspondia a nada que eu já tivesse visto antes. Ninguém de volta. Estava escrito ali, em letras grandes e frias, como uma mensagem que eu não podia compreender. Me aproximei do painel, tentando entender o que estava acontecendo. O local estava deserto, e o único som que eu conseguia ouvir era o murmúrio do sistema de ventilação. Mas então, algo fez meu sangue gelar. A figura apareceu na tela. Primeiro, pensei que fosse uma falha, uma distorção de imagem. Mas, quando me aproximei ainda mais, a figura se tornou mais nítida. Uma silhueta, como uma sombra projetada sobre a tela apagada. Era uma mulher, ou pelo menos parecia ser. Eu quase podia sentir sua presença, mesmo que a imagem fosse vaga, sem traços definidos. Não era apenas uma sombra. Era como se a própria luz estivesse sendo sugada para dentro dela. Tentei me afastar, um calafrio me tomando enquanto minha mente tentava processar o que estava acontecendo. No entanto, antes que eu pudesse tomar qualquer atitude, a figura desapareceu da tela e o painel se apagou novamente, voltando ao normal. Eu estava paralisado, sem saber o que fazer, mas o pânico começou a se instalar dentro de mim. Eu sabia que algo não estava certo, mas minha mente estava confusa. A sensação de estar sendo observado cresceu rapidamente. Isso não podia ser uma falha técnica, isso era outra coisa. Ao sair do espaço da sala de embarque e entrar no corredor mais isolado, comecei a sentir o ar gelado, o vento estranho que parecia surgir do nada. Eu sabia que o sistema de ar-condicionado estava desligado naquela parte do terminal, e o vento não era natural. Um vento frio e insidioso que fazia meus pelos se arrepiaram. Ao virar a esquina, me deparei com algo ainda mais estranho. Uma figura, em pé, perto de um dos portões de embarque que estava fechado. A mulher parecia imóvel, olhando fixamente para o chão. Eu não podia ver seu rosto, mas sua presença era inconfundível. Ela estava de costas para mim, mas mesmo a distância que havia entre nós, algo na postura dela me incomodava profundamente. Eu não sabia o que era. Algo em seus ombros parecia tenso, como se ela estivesse esperando por algo. A curiosidade me fez avançar lentamente,
meus passos ecoando no corredor vazio. O som de minhas botas no chão frio parecia amplificado no silêncio. Cada passo meu era um peso que fazia meu estômago revirar. Eu tentei chamar a atenção dela, mas minha voz falhou. Nenhuma palavra saiu de minha garganta. Eu estava completamente paralisado. Ela não se mexia. Então, do nada, o som de uma mala sendo arrastada no fundo do corredor interrompeu a quietude. Minha atenção se desviou por um instante, e quando voltei a olhar, a figura estava mais próxima. Ela não se movia, mas agora parecia que a sombra ao redor dela crescia, se espalhando pelo chão e pelas paredes. O frio se intensificou, e pela primeira vez eu comecei a me questionar se aquele era realmente um ser humano. Ela não parecia mais uma pessoa. Sua presença, sua energia, estava deformando a realidade ao redor dela, e o terror que sentia se aprofundava a cada segundo que passava. O pânico que estava tentando reprimir se tornava insustentável. De repente, o som do meu rádio de comunicação ecoou. Era como um socorro desesperado de um lugar distante. Alguém me ajude. Eu sabia que estava sozinho. Não havia mais ninguém ali. O rádio falhou. O som da mala continuava, mas algo na atmosfera estava mudando. A mulher, ou o que quer que fosse aquilo, estava se aproximando. Seus passos agora soavam nítidos no chão. O que antes era uma figura distante e indiscernível, agora estava prestes a me alcançar. A figura se aproximava, e quanto mais perto ficava, mais eu sentia o ar ficando mais espesso e gelado. Eu sabia que não era apenas minha mente me pregando peças. Algo estava errado, muito errado. Era como se o próprio ambiente estivesse se distorcendo. O som das minhas botas ecoando, mas de uma maneira diferente, mais abafada, como se eu estivesse dentro de um túnel. Tentei me afastar, dar meia volta e correr de volta para o posto de segurança. Mas minhas pernas não respondiam. Era como se eu estivesse em um pesadelo, incapaz de me mover, como se estivesse preso em algum lugar fora do tempo. Ela não se mexia, mas parecia que, a cada passo que eu dava, a figura avançava em minha direção, lenta e constante. O único som que podia ouvir era o sussurro distante da minha própria respiração e o tilintar do rádio que continuava a emitir sons desconexos, como se tentasse me alertar sobre algo. Um estranho formigamento tomou conta da minha pele, e eu senti como se estivesse sendo puxado por uma força invisível. Tudo em mim pedia para fugir, mas a sensação de estarmos ligados, como se ela fosse uma extensão do próprio espaço, me prendia. Olhei ao redor, em busca de algo que pudesse me ajudar, mas o aeroporto estava completamente vazio. Não havia mais ninguém. Os corredores antes cheios de movimento agora pareciam mortos. As luzes do teto, normalmente vibrantes e brilhantes, agora piscavam intermitentemente, como se lutassem para se manter acesas. A mulher não parecia mais uma simples figura, e sim uma presença. Uma presença que estava além da compreensão humana. Algo que não pertencia àquele lugar. Eu olhei para o portão de embarque à minha direita e vi o número 13 brilhando em uma tela pequena, mas a imagem estava distorcida, como se estivesse derretendo. O medo começou a se transformar em pânico. O que estava acontecendo ali não era natural. Eu sabia disso. Algo estava tentando se manifestar, se materializar dentro daqueles corredores vazios. A sensação de que o lugar estava sendo tomado por algo escuro e maligno crescia a cada segundo. Enquanto tentava respirar fundo para acalmar minha mente, o som do rádio aumentou, agora com uma mensagem clara, mas de uma forma que parecia vir de outro mundo. Ninguém de volta, ninguém pode sair. Eu congelei. A frase parecia estar diretamente conectada a mim, como se o próprio aeroporto estivesse me chamando, ou mais, me aprisionando. Olhei novamente para a figura à minha frente e, finalmente, vi seus olhos. Não havia algo humano neles. Eram profundos e vazios, como se fossem buracos negros, prontos para engolir toda a luz ao seu redor. Naquele momento, a realidade ao meu redor começou a se fragmentar. O chão sob meus pés parecia derreter e a parede ao meu lado se distorceu, como se estivesse se curvando para fora. Um grito fraco ecoou nas paredes, mas não vinha de mim. Era uma voz feminina,
distorcida, como se estivesse sendo puxada de um lugar distante. Minha mente começou a perder a noção de tempo e espaço. A figura à minha frente não era mais uma mulher, mas algo muito mais antigo, algo que não deveria existir. As luzes começaram a piscar novamente, mais rápidas agora, e de repente, o som das malas rolando de volta para o portão começou a ecoar, mas de uma maneira errada. As malas estavam voltando sozinhas, se arrastando pelo corredor, parando no exato ponto onde eu estava. O medo agora era insuportável. Eu precisava sair dali. Mas como? O que estava acontecendo comigo? O que era aquela coisa, aquela presença? Eu queria gritar, correr, fazer qualquer coisa, mas minhas pernas estavam paralisadas. Eu sabia que estava em perigo, mas algo em mim me dizia que havia algo maior acontecendo. Algo que estava se desenrolando dentro da própria estrutura do aeroporto, como se o edifício fosse uma cápsula, uma prisão para algo muito mais antigo e maligno. A mulher, ou o que quer que fosse, estava agora em minha frente, sua presença absorvendo toda a luz ao seu redor. O corredor se tornou uma distorção completa, como se estivesse sendo apagado, deixando apenas um vazio escuro, sem fim. Eu estava preso. E, naquele momento, algo me disse que aquilo não era o primeiro encontro, nem seria o último. O que quer que estivesse ali, não queria me deixar ir, não queria me deixar sair. E foi quando o rádio de comunicação fez um novo som, uma mensagem quebrada, cheia de estática, mas que consegui ouvir claramente. Ninguém de volta. O ciclo continua. A figura estava tão perto agora que eu podia sentir seu peso no ar, uma presença quase física, como se ela fosse uma parte do próprio espaço. O ar ficou ainda mais gelado e uma sensação de claustrofobia me envolveu, como se as paredes estivessem se fechando ao meu redor. Meu corpo estava em estado de alerta máximo, mas não conseguia me mover. Era como se o chão tivesse sido tomado por raízes invisíveis que me mantinham ali, impotente, observando a coisa que agora estava diante de mim. A mulher, ou o que quer que fosse, levantou a mão lentamente, como se me chamasse, sua silhueta tão vaga e distorcida que não consegui mais distinguir nenhum traço humano nela. Sua pele parecia escura, quase translúcida, e seus olhos, aqueles olhos vazios, eram a única parte de seu ser que brilhava com uma luz tênue e macabra. A sensação de estar sendo observado intensificava a cada segundo, como se minha alma estivesse sendo puxada para dentro daquele vazio. Você não deveria estar aqui. Sua voz foi um sussurro, como o vento que atravessa um túmulo aberto. Não consegui responder. Minha garganta estava seca e meu corpo ainda paralisado pelo medo. Foi então que percebi, em um estalo de consciência, que o ambiente ao meu redor havia mudado. O corredor, antes familiar e bem iluminado, agora parecia um lugar desconhecido, em ruínas. As paredes estavam cobertas por algo que parecia mofo, mas ao olhar mais de perto, percebi que eram manchas de algo mais sinistro, algo viscoso, como se o próprio edifício estivesse sangrando. O ar estava denso, espesso, e cada respiração que eu tomava parecia me afogar um pouco mais. Eu queria gritar, correr, fazer qualquer coisa, mas o meu corpo não reagia. O medo tinha tomado conta de mim de uma forma que eu não conseguia explicar. Aquela mulher não era humana. Ela não era de carne e osso. Ela não pertencia a este mundo. Eu estava diante de algo que não deveria existir. Algo que estava além da compreensão humana. Algo que estava tentando se alimentar de mim, de minha alma, de minha essência. Ela deu um passo à frente, e no mesmo instante, a sala à nossa volta se desfez, como se estivéssemos sendo engolidos por uma espiral de escuridão. Tudo começou a girar. O chão abaixo dos meus pés parecia desmoronar, e a luz das lâmpadas, que piscava freneticamente, agora se tornava uma tortura, um reflexo distorcido da realidade. Eu tentei me mover, tentar sair dali, mas de alguma forma, a mulher estava em todo lugar. Suas sombras dançavam nas paredes, nos corredores, nas superfícies. Não havia mais uma linha entre a realidade e a ilusão. Eu estava perdido, preso em um pesadelo que parecia não ter fim. E de repente, algo aconteceu. Um grito. Um grito que parecia vir de dentro de mim. Mas não era minha voz. Era algo distante.
Algo que já havia sido esquecido, que ressurgiu das profundezas do próprio edifício. O grito reverberou pelas paredes e a mulher, ou a entidade, reagiu a isso. Sua expressão distorcida se torceu, e por um momento, vi um vislumbre de uma face horrível, uma face que não se parecia com nada humano. Foi quando as sombras começaram a se mover, a se espalhar como uma névoa densa, engolindo tudo ao redor. Elas começaram a se formar em figuras. Figuras de pessoas, de passageiros que haviam desaparecido ao longo dos anos, todos com os olhos vazios, sem expressão. Eles surgiam, um por um, em frente à mulher, como se estivessem sendo invocados por ela. Eu não sabia se eram fantasmas ou alucinações, mas eles estavam lá, suas formas distorcidas e vazias me cercando. Eu dei um passo para trás, sentindo o pânico se apoderar de mim. A realidade parecia se desfazer ainda mais, e a sensação de que eu estava sendo arrastado para uma dimensão paralela, ou talvez para o próprio inferno, me consumia. A mulher estendeu a mão para mim, e seu toque parecia gelado, como a morte. No momento em que seus dedos tocaram minha pele, uma onda de frio percorreu meu corpo, e eu senti meu peito apertar. Era como se minha alma estivesse sendo arrancada de mim, como se eu estivesse sendo absorvido por aquele ser, aquele vórtice de escuridão e medo. Tentei lutar, mas minha mente estava sendo tomada, e os pensamentos começaram a se desfazer, como se eu estivesse caindo em um abismo sem fundo. E então, como se ela estivesse satisfeita com a dor que causava, a mulher se afastou. Não havia mais sombras, nem rostos distorcidos. O corredor estava vazio novamente, como se nada tivesse acontecido. O painel de informações se acendeu novamente e desta vez, as palavras eram diferentes. Você vai sair. Era como se tudo tivesse sido uma ilusão, uma tortura psicológica. Eu estava de volta ao meu posto, como se nada tivesse acontecido. Mas a sensação de terror ainda me consumia. Não era possível. Eu sabia que tinha sido real. Eu tinha sentido o toque, a presença daquela coisa, mas tudo ao meu redor agora estava normal. O painel mostrava voos regulares, o terminal estava vazio, mas limpo, e o som do rádio de comunicação estava em silêncio. Eu respirei fundo, tentando recuperar meu equilíbrio, tentando entender o que estava acontecendo, mas sabia que não poderia ficar ali por mais tempo. Algo dentro de mim sabia que o que quer que fosse, ainda estava ali. Não iria embora. O que acontecera parecia impossível. Eu estava de volta ao meu posto, mas nada parecia o mesmo. O corredor estava silencioso, vazio, como se o tempo tivesse parado, como se eu tivesse sido transportado para outro lugar, ou quem sabe, outra dimensão. Eu me sentia exausto, mas, ao mesmo tempo, alerta. Algo me dizia que isso não estava acabado, que o terror ainda estava à espreita, pronto para se revelar de novo. Eu tentei racionalizar o que havia acontecido. Será que estava imaginando tudo? Talvez o cansaço tivesse jogado minha mente para um lugar que eu não podia controlar, mas minha mente continuava a voltar àquela sensação, àquela mulher, ou o que quer que fosse, e a presença dela. Seus olhos, tão vazios e escuros, me seguiam em minha mente. A visão daquelas figuras de passageiros desaparecidos ainda estava fresca na minha memória, e os gritos que eu ouvira, o frio, a dor no peito, tudo parecia tão real, tão vívido. O rádio de comunicação estava desligado, mas o som de uma nova mensagem me fez dar um salto. Ele estava ligado novamente, de alguma forma, e a voz, distorcida, entrou em minha cabeça com uma clareza aterrorizante. Ninguém de volta, eles nunca se foram. Eu girei em direção ao rádio, mas ele estava silencioso, não havia mais som. O pânico voltou a subir e o calor em meu peito aumentou, mas havia algo mais agora. Uma sensação de que havia algo mais a ser entendido, algo que eu ainda não havia captado. Por mais que eu tentasse ignorar, uma parte de mim sabia que o que havia acontecido não era um simples pesadelo. Não era algo que se dissiparia com o amanhecer. Sem saber o que fazer, eu decidi investigar o que acontecia no terminal. As luzes piscavam intermitentemente e as telas de informação ainda estavam apagadas, mas meu instinto me dizia que havia algo lá. Algo mais do que apenas a falha elétrica de um sistema.
Caminhei pelos corredores vazios, os sons de meus passos ecoando de maneira estranha, como se o chão estivesse absorvendo cada movimento. Cada silêncio parecia pesar mais do que o anterior. O aeroporto estava vazio, completamente vazio. Mas, à medida que me aproximava da área de embarque, percebi algo que não estava ali antes. Uma porta. Eu já conhecia aquele lugar como a palma da minha mão, e poderia jurar que essa porta não existia. Não era a porta para o portão de embarque, mas uma porta comum, simples, uma porta que levava a um corredor diferente. Um corredor que parecia ir além dos limites conhecidos do aeroporto. Algo dentro de mim me dizia para não abrir. Algo me alertava, como se a própria essência do lugar estivesse dizendo que eu não deveria atravessar, mas eu não podia deixar de tentar. Com a mão tremendo, puxei a maçaneta e a porta se abriu com um rangido. O ar frio e denso do lado de dentro parecia me engolir. Havia um cheiro de mofo misturado com algo metálico no ar. Algo indefinido, que só aumentava o desconforto. Entrei hesitante, com cada passo me afastando da segurança. Mas a curiosidade me empurrava para a frente. O corredor era longo e estreito, mais escuro do que qualquer lugar do aeroporto que eu já tinha visto. As paredes estavam cobertas por uma camada espessa de sujeira, e o chão, agora imundo, parecia ter sido abandonado por décadas. Não havia luzes, mas algo me guiava adiante. Uma pressão invisível que me fazia continuar. Eu caminhei mais alguns passos, e então, de repente, ouvi o som de algo quebrando atrás de mim. O som agudo do vidro estilhaçando fez meu coração disparar, e virei rapidamente para ver o que havia causado aquele barulho. O corredor estava vazio, mas havia algo mais. Uma sombra, movendo-se rapidamente pela parede à minha esquerda. A figura que eu havia visto antes, a mulher, agora estava ali, mas não era mais ela. Sua silhueta era maior, distorcida. Seus olhos negros e profundos agora brilhavam com um brilho vermelho intenso. Ela não se movia, mas sua presença dominava o espaço, como se tivesse se fundido com o próprio ambiente. "Você está atrasado", ela disse com a voz distorcida, mais sombria do que antes. "O tempo já passou. Eles estão esperando." Eu não entendi o que isso significava, mas o medo estava me consumindo, me deixando sem palavras. Ela começou a se aproximar de mim novamente, e eu não consegui me mover. Não podia. Tudo ao meu redor parecia congelado. Cada passo dela me fazia sentir como se estivesse sendo engolido pela própria escuridão. Ela parou na minha frente, sua figura agora tão próxima que eu podia ver os detalhes, mas ao mesmo tempo, ela era completamente indefinível. Sua pele, ou o que parecia ser pele, estava coberta por uma substância que eu não podia reconhecer. Algo que lembrava cinzas, mas que parecia pulsar com vida própria. Eu queria gritar, mas não consegui. Algo estava errado. A realidade estava se desfazendo ao meu redor, como se tudo estivesse sendo apagado. O aeroporto, o corredor, o tempo, tudo parecia estar desmoronando, deixando-me preso em uma espiral de incerteza. Foi quando eu percebi. O tempo não existia ali. Não mais. O aeroporto não era um simples lugar físico. Ele era uma armadilha. Uma prisão onde a linha entre a vida e a morte se desvanecia. E onde aqueles que estavam presos como eu nunca sairiam. E eu estava preso ali, para sempre. "Você sempre esteve aqui", ela sussurrou, sua voz agora um eco distante. Não há saída. O que eu estava vivenciando não era mais apenas um pesadelo. Era algo concreto, algo que eu não podia ignorar. Eu estava completamente preso em uma realidade que não fazia sentido, onde o tempo não passava e os limites entre o real e o sobrenatural se apagavam. A mulher, ou o que quer que fosse, estava diante de mim. Sua presença era um vórtice de escuridão e medo. Cada vez que ela dava um passo na minha direção, eu sentia como se estivesse sendo consumido por ela, como se minha própria alma estivesse sendo puxada para dentro de um abismo profundo. Eu não sabia como havia chegado ali, mas uma coisa estava clara. Eu precisava sair. Precisava encontrar uma maneira de escapar desse lugar. O problema era que, à medida que eu tentava me mover,
O ambiente ao meu redor parecia se moldar, como se fosse parte de um jogo macabro, onde as regras mudavam a cada segundo. O corredor onde eu estava agora parecia ter se estendido infinitamente. As paredes começaram a se distorcer, a se mover, como se o próprio edifício estivesse vivo, tentando me aprisionar ainda mais. As lâmpadas no teto piscavam em um ritmo frenético, mas suas luzes falhas não conseguiam iluminar o que estava à minha frente. Cada passo que eu dava parecia levar a um novo pesadelo, mais denso, mais opressor. O pânico começou a tomar conta de mim e a respiração ficou cada vez mais difícil. Meu corpo estava exausto, mas meu instinto de sobrevivência ainda gritava para que eu corresse, para que eu tentasse sair dali. Eu não sabia como, mas algo dentro de mim, algo visceral, me dizia que a única maneira de sobreviver era fugir. Comecei a correr, sem rumo, sem saber para onde estava indo. Meu coração batia tão rápido que parecia que ia explodir, mas o corredor à minha frente parecia se alongar a cada passo que eu dava. Eu olhava para trás, mas a mulher não estava mais lá, mas suas sombras estavam. Elas flutuavam ao meu redor, deformando o ambiente e deixando o ar ainda mais pesado. A sensação de estar sendo observado era palpável, como se ela estivesse em todos os lugares, em cada canto, em cada curva do corredor. Eu tentei gritar, mas minha voz não saía. O pânico era agora tão intenso que eu não sabia mais o que era real e o que não era. Estava preso em uma distorção, em uma teia de terror que me prendia a cada passo. Mas eu não podia parar. Eu não podia me dar ao luxo de sucumbir ao medo. De repente, o corredor se abriu para uma grande sala, uma sala que nunca tinha visto antes. Ela era enorme, com o teto tão alto que parecia desaparecer na escuridão. No centro da sala havia uma cadeira de couro negro, velha e desgastada. Mas o que mais me chamou a atenção foi a tela à frente da cadeira. Ela estava ligada, iluminada por uma luz fraca, e exibia imagens. Imagens de mim, de todas as minhas ações, de todos os meus passos. Era como se alguém estivesse observando cada movimento meu, como se a minha própria vida estivesse sendo projetada ali, em uma tela que não pertencia àquele lugar. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas sabia que a cadeira estava ali para mim. Algo dentro de mim me dizia para sentar, algo estranho, uma voz que eu não conseguia ignorar, um impulso que me puxava para aquele lugar, para aquele objeto. Eu hesitei, mas o medo e a curiosidade me empurraram para frente. Eu sabia que algo terrível aconteceria, mas o que era essa sensação estranha de que eu não tinha escolha? Eu me aproximei da cadeira, e quando toquei a borda do assento, algo mudou. O chão sob meus pés vibrou, e o ar se encheu de uma energia elétrica. A cadeira se iluminou, e uma sombra pareceu se projetar de dentro dela, envolvendo minha visão. Quando me sentei, tudo ao meu redor se desfez. O corredor desapareceu, e a sala se transformou em uma espiral de luzes cintilantes e distorcidas. Eu estava em um lugar sem forma, onde o tempo não existia, onde a realidade era uma ilusão, uma construção que se desfazia diante dos meus olhos. Eu sabia que estava preso, mas o que mais me aterrorizava era a sensação de que esse lugar, aquele momento, aquela entidade, já haviam me encontrado antes. Eu estava de volta, e esse ciclo se repetiria sem fim. Não havia como escapar. Foi quando, em meio ao caos, uma outra imagem apareceu na tela diante de mim. Era uma foto minha, uma foto recente, mas com uma data estranha. Era como se o futuro já estivesse registrado ali, como se tudo o que aconteceria a partir daquele momento já fosse parte do destino. A imagem mostrava meu rosto, mas não era mais eu. Era uma versão distorcida, com os olhos vazios, como a mulher. Uma voz, não mais distorcida, mas clara, ecoou em minha mente. Você é parte disso agora. Não há mais fuga. Eu tentei me levantar, tentei gritar, mas meu corpo não respondia. Minha mente começava a se fragmentar, e a sensação de ser consumido por algo maior do que eu aumentava. A tela à minha frente se fechava, e a sala começava a se desintegrar. Eu estava sendo absorvido por aquele vórtice de terror, e uma sensação profunda de impotência tomou conta de mim. A imagem da mulher apareceu novamente, mais nítida agora, mais presente.
Seus olhos brilharam com um brilho vermelho intenso, e a voz dela, como um eco de algo ancestral, falou: "Agora você entende. Você nunca esteve sozinho aqui." E então, a sala se apagou. Eu não sabia onde estava mais. O que restava do aeroporto, o corredor, a sala e aquela cadeira, tudo havia se desfeito. O vazio que me rodeava parecia engolir o que restava da realidade, como se estivesse sendo consumido por algo que não deveria existir. Meu corpo estava tenso, paralisado, e uma sensação de terror absoluto me envolvia a cada segundo. Eu sabia que não estava mais no mundo que conhecia. Estava preso em algum tipo de pesadelo, uma dimensão que se distorcia à minha volta, um espaço onde as leis do tempo e da física não se aplicavam. Mas mesmo assim, uma parte de mim ainda procurava uma saída. Algo em mim se recusava a aceitar a ideia de que eu estava perdido para sempre. Algo em meu interior me dizia que eu precisava encontrar uma forma de escapar, de derrotar aquela coisa que me perseguia. Eu estava diante de algo que não se encaixava em nenhuma explicação racional. A mulher, a entidade, aquilo, não era algo que o mundo real deveria comportar. Eu comecei a caminhar, meus passos ressoando no vazio que agora me cercava. Cada movimento me parecia mais difícil do que o anterior. Era como se a escuridão estivesse tentando me puxar para dentro dela, como se minhas próprias ações estivessem sendo manipuladas por forças além da minha compreensão. A sensação de impotência era esmagadora, mas a única coisa que eu podia fazer era continuar, seguir em frente. Então, a mulher apareceu novamente. Não era mais uma figura vaga, uma sombra incerta. Ela estava diante de mim, tão real quanto qualquer ser humano, mas havia algo de insano em sua presença. Suas mãos estavam estendidas para mim, os dedos longos e distorcidos, com unhas afiadas como garras. Sua expressão era vazia, mas seus olhos, aqueles olhos, estavam fixos nos meus, e algo dentro de mim sabia que ela estava esperando algo de mim. Ela estava me testando, me desafinando. Eu a encarei por um momento, tentando entender o que estava acontecendo, o que ela queria de mim. Mas tudo o que eu via era uma escuridão sem fim, uma pressão invisível que me empurrava para trás. A sala estava começando a se desintegrar ao nosso redor, e o chão tremia. Eu sabia que não havia mais tempo. Algo tinha que ser feito, algo tinha que mudar. "Você não pode fugir", a mulher disse, sua voz mais grave e ameaçadora do que antes. "Você já pertence a este lugar." Aquelas palavras foram como um golpe, um soco no estômago. Eu sentia que estava sendo consumido por elas, absorvido, aprisionado dentro de algo que estava além de minha compreensão. Era como se cada parte de mim estivesse sendo retirada, removida, para se tornar parte daquele pesadelo. Mas eu me recusei a desistir. "Eu não sou parte disso!" gritei, minha voz tremendo. "Eu não pertenço aqui!" Naquele momento, algo dentro de mim despertou. Um raio de raiva, de resistência se acendeu. Eu não sabia de onde vinha aquela força, mas eu sabia que não podia mais sucumbir ao terror. Eu não podia deixar que ela ganhasse. Ela não tinha controle sobre mim. Não ainda. "Eu vou sair", eu disse com firmeza, embora sentisse que minha própria voz fosse uma mentira. Uma tentativa desesperada de me enganar. A mulher sorriu, mas não era um sorriso de vitória. Era um sorriso de condescendência, como se soubesse que nada do que eu dissesse ou fizesse mudaria o inevitável. "Você acha que pode escapar de mim? Você sempre foi meu." Nesse instante, eu sabia que a realidade ao meu redor estava se desfazendo. A mulher estava se tornando mais concreta, mais sólida, como se o espaço estivesse se dobrando ao redor dela. Eu podia sentir a pressão, como se estivesse sendo esmagado por uma força invisível, mas algo em meu interior não cedia. Eu sentia a dor de estar sendo consumido, mas não iria permitir que isso fosse o fim. Eu me recusei a ser engolido por ela, a ser parte daquilo. Foi então que a tela apareceu novamente, uma projeção macabra no ar. Era a minha própria imagem, mas distorcida. Eu via a versão de mim mesmo, de alguma forma transformada, com os mesmos olhos vazios, a mesma expressão vazia e perdida. E por um breve momento percebi, a mulher, aquela entidade,
não estava apenas me prendendo naquele lugar. Ela estava tentando me transformar nela. Ela queria que eu me tornasse parte dela, que me dissolvesse em sua existência. Ela queria que eu fosse o próximo a desaparecer, a ser consumido por aquela dimensão escura. Não. Eu gritei, mais forte desta vez, as palavras saindo de minha garganta com a força de um furacão. Eu não sabia como, mas de alguma forma, eu estava resistindo. Foi nesse momento que algo incrível aconteceu. Eu vi uma fissura no ar, uma rachadura na realidade. Ela estava ali, diante de mim, mas ao mesmo tempo, estava se desfazendo. O que quer que fosse aquela entidade, ela estava perdendo sua forma. Eu estava rompendo o ciclo. Eu estava desafiando a essência daquele lugar. A mulher se contorceu, sua sombra se estilhaçando à medida que ela tentava se manter intacta, mas não conseguiu. A tela à minha frente se apagou e a sala começou a desmoronar, como se estivesse sendo apagada da existência. Eu vi a porta novamente, uma porta que não deveria estar ali, e sem pensar, corri em direção a ela. Mas antes de passar por ela, a voz da mulher ecoou, suave e calma, como se estivesse se despedindo. Você pode sair, mas o ciclo nunca acaba, sempre voltará. E com um último olhar para trás, eu atravessei a porta. Eu atravessei a porta sem hesitar. O corredor à minha frente estava vazio, mas, de alguma forma, parecia mais familiar. Eu estava de volta ao aeroporto, mas tudo parecia diferente. As luzes estavam mais brilhantes, o chão mais limpo, e o som dos alto-falantes não era mais o mesmo. O aeroporto parecia normal, como se eu nunca tivesse saído. Meu corpo estava tremendo, minhas pernas frágeis, mas, de alguma forma, eu me sentia mais leve. Eu não podia acreditar que estava de volta. Eu havia escapado. Eu tinha derrotado aquele lugar, aquela coisa. Tudo o que eu queria era sair dali, encontrar um lugar seguro, onde o terror não me alcançaria. Mas enquanto eu caminhava pelos corredores, algo começou a me incomodar. A sensação de déjà vu. Cada passo que eu dava, cada curva, cada porta, tudo parecia já ter acontecido antes. Eu já estava naquele corredor, já havia visto aquelas paredes, aqueles painéis de informações. O que estava acontecendo? Eu olhei ao redor, mas não vi ninguém. O aeroporto estava vazio, mas agora, mais do que nunca, a quietude parecia ameaçadora. Então, olhei para o painel de informações à minha frente. Ele estava aceso, mas com um único voo exibido. Paris. Ninguém de volta, dizia o display. Eu congelei. A sensação de pânico voltou, mais forte do que antes. Isso não podia estar acontecendo. Eu já tinha visto isso. Eu já tinha passado por isso. Mas não podia ser real. Não podia ser o mesmo painel. Não podia ser o mesmo aeroporto. Então, como se estivesse sendo manipulado, o tempo pareceu se distorcer novamente. O som do meu rádio de comunicação, que antes estava em silêncio, voltou a emitir uma mensagem, quebrada, mas clara. Ninguém de volta. O ciclo continua. Eu olhei ao redor, agora completamente perdido, com as mãos tremendo. A realidade parecia se esvair de novo. E uma sensação de escuridão tomou conta de mim. O pânico começou a tomar conta de cada célula do meu corpo. Eu estava preso novamente, mas eu já sabia disso. Algo dentro de mim sabia que nunca sairia de lá. A mulher, aquela entidade, estava em algum lugar, esperando. O ciclo nunca acabaria. Ela não me deixaria escapar. O medo me consumia, e eu percebi com uma clareza brutal que não havia uma saída. O terror estava enraizado em mim, em tudo ao meu redor, e sempre que eu acreditasse que estava livre, ele retornaria. No entanto, algo dentro de mim, algo que eu não sabia explicar, me dizia que eu ainda tinha controle. Eu não sabia por quanto tempo poderia resistir, mas eu sabia que a luta não estava perdida. O ciclo poderia se repetir, mas minha vontade de escapar, de lutar, era mais forte do que nunca. Eu tomei um último olhar para o painel de informações, o destino para Paris brilhando diante de mim. No entanto, dessa vez, a mensagem era diferente. Voo confirmado. Foi nesse momento que entendi. Eu não estava mais apenas lutando contra a mulher, contra a entidade. Eu estava lutando contra algo maior.
algo que eu não podia controlar. Eu olhei para o meu reflexo no vidro da janela ao lado e vi, pela primeira vez, a verdade. Eu não estava sozinho. Nunca estive. Eu me virei para a porta, pronta para finalmente sair. Mas antes de fazer qualquer movimento, um sussurro suave preencheu o ar. Era a voz da mulher, mas agora, ela parecia distante, como se estivesse ecoando de um outro lugar. Você pode ir, mas sempre voltará. O aeroporto é eterno. E você também. A luz ao meu redor piscou, e a realidade ao meu redor começou a desmoronar novamente. Mas, em meio ao caos, a única coisa que consegui ouvir foi a risada baixa, quase imperceptível, da mulher, ecoando como um aviso de que nada nunca seria o mesmo novamente. Eu não sei como, mas a porta se abriu. O ar fresco me envolveu, e eu entrei em um mundo novo. Mas por um breve momento, não consegui me livrar da sensação de que tudo estava prestes a recomeçar, e que meu ciclo estava longe de terminar. A luz do amanhecer começava a surgir no horizonte, e ao longe, um avião decolava. Eu olhei para o céu, sentindo uma estranha sensação de liberdade, mas sabia que a liberdade era uma ilusão. O que quer que fosse aquele lugar, eu estava preso a ele, e um dia, em algum ponto, eu voltaria.